Pessoal, ó, nós vamos poder corrigir essa revisão para o trabalho na segunda-feira e o trabalho é na terça, em dupla, com consulta. Eu ficaria muito orgulhoso de ver só 9 e 10. Eu não quero sacanear, eu quero na verdade que me mostre, eu sei o básico. E é esse básico que eu vou cobrar na prova. Claro que na prova a gente bota uns desafios para a galera que quer ir um pouquinho mais além, poder se divertir um pouquinho, sem estresse. Vamos bater um papo rápido sobre a feira. Faltam umas 5, 6 pessoas da turma aqui para se cadastrar lá. A Nilce deu uma dica que eu acho legal para economizar. Pega todo mundo que não está reunido ainda, já fica hoje no final da aula aí. Galera, vamos fazer de tal assunto. Abraça a causa, se cadastra. E a partir da semana que vem, os apoios serão para fazer as montagens para a feira. Claro que se eu ficar aqui, aí apareceu meia dúzia de gato pingado. Vamos fazer o trabalho, professor, não trouxemos nada, não sabemos o que fazer. Aí eu falei, pô, vai pesquisar, vou dar ideias e aí vou liberar para perguntas normais, certo? Mas a ideia é que na segunda-feira eu já vou trazer meu ferro de solda, vou trazer meu carregador de bateria, vou trazer minha bagulhada toda de feira de ciência, para se alguém tiver faltando algum equipamento, né, eu poder ajudar a poder fornecer. Outra coisa interessante, vocês lembram da encrenca que foi quando, por exemplo, surgiu aquela pergunta, né? Asdrubal puxa uma corda com 100 newtons, corda amarrada na parede. Asdrubal e o amigo do Asdrubal puxam a corda, cada um com 100 newtons. Pergunta, qual é a tração na corda na situação A e na situação B? 100 newtons. São iguais, 100 newtons, mas vocês lembram como a gente patinou de se convencer de que na segunda situação a tração era 200? Eu tive que aplicar aquele golpe filosófico, né, de botar a cortina preta atrás da parede, para que tu percebesse que uma pessoa está fazendo um papel de parede, ou a parede não muda a tração na corda, né, cara? A galera geralmente pensa, se um puxa com 100 e o outro puxa com 100, então a corda vai ser esticada com 200. Não é bem assim, né, galera? Certo? Será que dá para fazer um experimento científico para confirmar isso? Sim. Sim, né? Como é que seria a montagem desse grande experimento? Bota um grampo na parede, amarra uma corda. Amarra uma corda na parede. Põe uma cortina. Pois é, o ideal é filtrar a pessoa, porque a pessoa ela puxa mais forte, mais fraco, atrapalha a pessoa. Só botar o dinamômetro. Vai ter que ter um dinamômetro na corda. Professor, como é que eu vou arrumar um dinamômetro? Digita no Google, como construir um dinamômetro. Precisa de uma mola, uma régua. Meia hora em casa que faz o dinamômetro. Sim, dá para construir um dinamômetro em casa, e é bem simples. No Google digita-se como fazer um dinamômetro. E aí, galerinha? Põe uma cortina. Pois é, eu eliminaria a pessoa. Newton fez isso em 1700. Bota alguma coisa que faz Bota um uma peso. roldana, pode ser, adorei. Vamos pendurar uma roldaninha ali. E um peso fixo. E pronto, um peso fixo. Se eu quiser imitar a situação do Asdrubal fazendo 100 newtons, qual seria a massa da 10 quilos. 10 quilogramas? Se o teu dinamômetro estiver calibrado em newtons, nesse caso ele deve registrar 100 newtons. Mas eu não calibraria o teu dinamômetro em newtons, daria trabalho. Eu deixaria ele marcar em centímetro mesmo. Uma mola, uma régua e uma setinha presa na mola. À medida que a mola se estica, marca um número diferente na régua. Simples assim. Como é que eu faço essa parte aqui, como é que eu vou fazer o experimento? Faz isso aí daí, você tá na parede, faz o mesmo esquema que você usou. Tira a parede, usa o mesmo esquema que eu usei do outro lado, uma roldaninha, Bota peso fixo no botão. certo? A corda com o dinamômetro, peso dos dois lados, não seria equivalente a duas pessoas puxando com 100 newtons? Quanto que o dinamômetro tem que marcar? 100. Pode ter certeza que vai ter engenheiro aí que faz tempo que não usa física, que vai olhar e vai dizer 200, e tu vai revelar depois o dinamômetro para ele, mostrando que tanto um dinamômetro quanto o outro marcam a mesma deformação, a mesma força. Tu vê, cara, é uma coisa simples de fazer, o cara gastou uma tarde para fazer essa montagem, e vai tirar uma dúvida, ou pelo menos vai ajudar as crianças que estão lá no 9º ano, começando a pensar em física, a perceber que nem tudo é o que parece, que às vezes a intuição falha nos momentos mais simples. É possível que algum engenheiro volte a se lembrar desse detalhezinho. Adormecida a engenharia estava devido à administração da empresa que ele hoje usa, né? A matemática que ele aprendeu, fica então a física adormecida. Ele vindo na feirinha de ciência ia relembrar graciosamente de trações. Poderia já aproveitar e botar uma roldana móvel, mostrando que com uma roldana móvel
tu precisa fazer a metade da força para erguer um objeto. Em compensação, puxa o dobro de corda, certo? Se tu quisesse fazer com uma coisa, de repente, não desse ano, eu queria, eu adoro temperatura, adoro calor, tu podia fazer um experimento, por exemplo, do segundo ano. Tem um experimento muito legal. Pega um pouquinho de água fria, pega um pouquinho de água quente, vê a massa de cada água fria e quente, mede a temperatura da água fria e da água quente. Traz um isoporzinho de casa, derrama água fria e quente lá dentro, tampa o isopor, dá uma mexidinha, mede a temperatura. Eu posso te ensinar como é que se calcula essa temperatura matematicamente. Que macete na água fria, que macete na água quente, soma a quantidade de calor igual a zero. Vais achar matematicamente qual é a temperatura de equilíbrio. E como tu fez a experiência, tu vai medir a temperatura na prática e vais pegar a tua temperatura calculada. Será que vai dar exato? Infelizmente vai sempre ter um errinho. Aí tu vai calcular o erro. Deu 10% de erro. E tu vai explicar por que deu erro. O erro aconteceu porque eu não calculei a quantidade de calor que ia ser perdida pelo isopor para o ambiente. Certo? Porque o meu termômetro só mede a temperatura com uma casa após a vírgula. E aqui o cálculo deu 2 casas após a vírgula. Deu 3 casas após a vírgula. Ou seja, às vezes o cara não precisa nem acertar a coisa na feira de ciência. Basta ele mostrar que o cálculo dele não deu o que ele esperava e mostrar o porquê que errou. Isso é física. É prever o futuro e se tu errar a tua previsão, saber por que errou a previsão. Saca? Então tu vê, às vezes é uma coisa simples, cara. É trazer água morna, água fria e misturar na frente da galera. Ou não misturar na frente da galera, fazer aqui comigo, na segunda-feira. Eu trago os meus termômetros, a gente faz esse experimento, eu te ensino como é que se calcula. A gente vai ver qual é o erro que a gente obteve. Assim como na engenharia e na física, se alguns de vocês forem para as exatas, vão fazer isso com muito mais rigor no laboratório. Ou seja, não precisa de fontes radioativas, não precisa de raios e de mágica. Não precisa. Precisa às vezes de uma coisa bem simples que tu vai pegar uma criança e vai mostrar para ela um conceito físico simples. Tentem fazer o básico, galera. Eu tive casos já de feiras de ciência em que o cara, meu Deus, vou fazer uma bobina de Tesla, vou fazer um gerador. A ideia é maravilhosa, só que ele vai vendo que dá trabalho e aí afrouxa na hora do vamos ver, entendeu? Então eu tive trabalhos ano passado que eram para ser maravilhosos e ficaram meia boca porque o cara desistiu. Então faz uma coisa que tu vê que vai dar de fazer. Já traz na segunda-feira o VIP, a lista de materiais, vamos sujar as mãos na segunda-feira fazendo o trabalho acontecer. Beleza? Professor, eu adoro eletricidade, professor. Como eu queria fazer eletricidade, uma coisa elétrica. Pô, cara, é no terceirão que eu vou te ensinar eletrostática. Tem um monte de coisa, eletrização por atrito, pode trazer materiais diferentes para esfregar na frente da galera e mostrar que os opostos, mostrar que um ficou carregado positivamente e outro negativamente, fazer um pêndulo eletrostático e mostrar que corpos de mesma carga se repelem. Tu pode mostrar eletrização por contato, o corpo está neutro, chega um corpo carregado, tu encosta, o corpo que estava neutro fica carregado, como um passe de mágica, certo? Eletrização por indução, putz, um monte de coisa. Então, se não quiser fazer uma matéria desse ano, escolha a matéria que for do ano que vem ou do terceirão. Eu vou te dar uma aulinha rápida para introduzir o conteúdo, vou te mostrar o que estudar para não vir fazer feio na feira, fazer bonito, fazer uma das melhores feiras de ciências de Santa Catarina. Falta só uma equipezinha ou duas que tá para fazer nessa turma. Agilizem-se, galerinha. Faz isso amanhã já, beleza? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Um minutinho. Pode guardar material e saindo na manhã. Valeu, galerinha. Não usem drogas, usem preservativos.